Olá pessoal, tudo bom? Então, lembra que lá no início do ano, assim que começou a quarentena, na verdade, a gente viu uma matéria sobre vírgula e eu até usei esse mesmo aqui, ó, esse mesmo logozinho aqui. Então, por que a gente vai voltar no assunto? Porque agora a gente vai ver mais especificamente, tá? Naquela época, eu falei de termos gerais, né, de usos gerais da vírgula. E alguns eu acho que vocês nem entenderam tão bem assim, porque eram conteúdos que a gente não tinha visto ainda, específicos, né? Eu falei de tudo no geral, mas agora a gente vai ver parte por parte, tá? Vamos falar hoje sobre o seguinte. Existem orações na nossa língua, né? Lembrando que oração é a frase que eu tenho, o verbo, né? Eu tenho a frase nominal, a frase verbal. A frase verbal constitui uma oração, né? E aí eu tenho o período, que é da letra maiúscula até o ponto final. Eu vou ter um período simples quando eu tiver uma oração, um período composto quando eu tiver duas ou mais orações, tá? E aí o que acontece? A gente vai fazer o seguinte. Vamos observar as conjunções. Vocês lembram o que são conjunções? São aquelas palavrinhas que ligam as orações. Às vezes eu poderia terminar a minha oração com um ponto, mas eu decido continuar com uma conjunção. Olha esse exemplo aqui, ó. Cheguei, peguei o livro, voltei correndo para a escola. Eu não poderia falar, cheguei, peguei o livro e voltei correndo para a escola? Esse "e" é uma conjunção, né? Eu estou adicionando informação. E aí, o que eu fiz aqui para vocês nesse slide? Primeiro, eu separei informando o que é uma oração assindética e uma oração sindética. Lembrando que vai ser uma oração coordenada. Por que coordenada? Porque, por exemplo, se eu quiser colocar um ponto ali, ó, cheguei, ponto. Peguei o livro, ponto. Voltei correndo para a escola, ponto. Eu posso fazer isso. Por quê? Porque elas têm sentido completo. Isso é uma oração coordenada. Eu não preciso da outra oração para fazer a minha outra ser entendida, tá? Beleza, isso é uma oração coordenada. A oração que tiver a conjunção vai ser oração coordenada sindética, tá? Por quê? Conjunção é a mesma coisa que síndeto. É igual, é a mesma coisa, é sinônimo. Então, oração coordenada sindética, eu tenho a conjunção. Quais conjunções que tem na vida? Tenho e, mais, porém, entretanto, logo, portanto, por isso, contudo, todavia. Tenho várias conjunções. E que ideia elas me dão? Me dão ideia de explicação, de conclusão, de adição, de oposição, de alternância, de tempo, de condição, de consequência. Por enquanto, vamos ver só essas aqui das orações coordenadas, tá? E a oração que não tem a conjunção, então, Érica? Ela vai ser chamada de quê? De oração coordenada assindética. Esse prefixo a dá a ideia de não, de sem. Não tem o síndeto. Tudo bem? Então, beleza. Oração coordenada assindética tem conjunção. Oração coordenada assindética não tem conjunção. O que isso tem com a vírgula? Nas orações coordenadas, antes das conjunções, todas vão ter vírgula. Com exceção do e, da adição. E mesmo assim tem exceção, tá? Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui, ó, eu coloquei uma de cada para vocês. Ou estuda, ou não passará de ano. Eu tenho aí uma alternância, né? Uma oração alternativa. Ou você faz isso ou faz aquilo. Antes da conjunção ou, eu tenho que usar a vírgula. Antes da conjunção que me dá a ideia de oposição, de mais, porém, entretanto, todavia, no entanto, eu também tenho que ter vírgula. Então, ali, ó, foi à livraria, mas não comprou nada. Eu fui, mas não comprei nada, tá? Eu tenho uma quebra de expectativa aí. Se eu fui na livraria, a ideia era comprar alguma coisa, mas eu não comprei. Ele não foi à escola, pois está doente. Por que está doente? Eu estou explicando, né, porque ele não foi à escola. O trânsito está horrível, logo chegará atrasado. Eu estou concluindo, né? O trânsito está ruimzão, vou me atrasar, não tem jeito. Né? Eu estou concluindo, vou até ligar para o meu chefe logo aqui, ó, fulano, não vai dar, né? Então, toda a ideia expressa pela oração coordenada sindética, pela conjunção, vai pedir uma vírgula antes. Menos a conjunção e, com exceção de quando a conjunção e tiver sujeitos diferentes. Porque como eu estou num período composto, eu posso ter dois sujeitos, um para cada oração. Ó, eles sairão de férias e eu tomarei conta de casa. Tenho que ter vírgula por quê? Porque eu tenho ali eles, que é o sujeito de sairão, e eu, que é o sujeito de tomarei. Né? O sujeito de tomarei conta. Então, aqui eu tenho dois sujeitos. Tenho que ter vírgula, tá? E se fosse assim, ó.
Eles sairão de férias e se divertirão muito. Como é o mesmo sujeito, não tem que ter vírgula, tá bom? Ok? Beleza. Quando eu tiver repetição, quando eu quiser dar ênfase na repetição, ó, trabalhava e estudava e tomava conta dos irmãos menores. A ideia aqui, porque eu estou usando a vírgula, eu poderia deixar o E só para o último caso, né? Para o último verbo. Mas aqui eu estou enfatizando, estou dando ênfase, então tem que ter vírgula. E quando o E tiver a ideia de oposição. Porque assim, o E ele não vai só adicionar informação, a gente vai ver. Ó, Maria faz dieta e não perde peso. Maria faz dieta e não perde peso, né? Também tem tudo a ver com o tom com que a gente fala, né? Esse E, ele pode ser substituído pelo mais, pelo porém, pelo entretanto. Né? Porque se a pessoa faz dieta, aí, né, numa dieta que a pessoa quer emagrecer, o normal, o esperado, o normal não, o esperado é que se perca peso. Como ela não perdeu, a gente vai quebrar de expectativa aí. Poderia ser o mais, tá bom? Vamos lá. E aí eu vou falar de conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas nada mais são do que aquelas que eu já falei para vocês, tá? Aqui vai ter a ideia de adição, que é o E, nem tanto, mas também. A adversativa vai ser o mais, porém, entretanto, contudo, no entanto. De conclusão vai ser logo, portanto, por isso. Que mais? A de alternância vai ser o ou, então, ora alguma coisa, ora outra coisa. Ou a repetição do verbo, né? Ah, quer estude, quer não estude, eu sempre tiro nota baixa. Né? Essa repetição do quer também da ideia de alternância. Faltou mais alguma? Não, né? Explicação, pois, porque, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu explico um pouquinho o que é a conjunção, eu relembro para vocês, né? Que é a palavra que liga duas orações e com isso ela estabelece um sentido, né? Que vai ser de quê? De adição, de oposição, de conclusão, tá? De alternância, tudo bem? E aí dou mais uns exemplos só para vocês verificarem direitinho aqui, não deixarem nada passar, mas qualquer coisa vocês anotem, coloquem uma hashtag aí, buguei, professora, que a gente tira essa dúvida. E aí, quais são as classificações das conjunções? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Como é que eu posso lembrar de uma maneira mais fácil para decorar isso? Ó, são 3 classificações com A, aditiva, adversativa e alternativa. E para toda explicação eu tenho uma conclusão, explicativa e conclusiva. Beleza? Ok. E aqui eu coloco para vocês ó, um exemplo de um quadrinho que tem todas as conjunções que podem funcionar como aditiva, por exemplo. E, nem, mas também, não só como também, tá? Tudo que eu tiver a ideia de adicionar informação, eu vou classificar como aditiva. Adversativa, mais, porém, todavia, entretanto, como eu já falei para vocês antes. E aqui eu coloquei um exemplo para cada uma, tá? Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Tá? Ele não, o nem, gente, é a conjunção e, mas o advérbio não. Não preciso de falar, ó, nosso amigo não veio e nem mandou notícias. Não preciso de falar assim, tá bom? Até porque a gramática não, ela condena isso, porque eu estou repetindo, né? Se nem já tem e, mas não, eu não preciso de falar e nem. Tudo bem? E nem aí já é o vestibular, tá bom? Então aqui esses quadrinhos, para vocês lembrarem das conjunções, das quais vocês precisam de colocar a vírgula antes, tá? Tá construindo um período, vai usar uma dessas conjunções? Coloca a vírgulazinha antes. Lembra da música da vírgulazinha? Vírgulazinha. Vamos cantar, tá bom? Vamos cantar na nossa aula. E você apareça na nossa aula presencial para você cantar com a gente também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido para a gente poder colocar a vírgula nos lugares corretos, né? Cantar a musiquinha corretamente e qualquer coisa vocês mandem a dúvida que a gente tira na nossa aula. Um beijo.